Hoje o pagamento da prorrogação do auxílio emergencial para quem não é beneficiário do Bolsa Família. Bolsonaro sanciona a lei com pena maior para maus tratos contra cães ou gatos. E no estúdio, os efeitos psicológicos do câncer nos pacientes contaminados pela Covid-19. Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro. E o Falando Nisso está começando. Começando com altas temperaturas. Boa tarde, Luquinha. Tá calor, né, tá Sol? Calor, Quente demais. Boa tarde, Sol. Boa tarde, você aí de casa. Que delícia, meio de semana, conversar com você. Exatamente. Bora sempre começar o programa alimentando a nossa alma e alimentando sempre o nosso coração. Pode parecer que não, mas ser feliz é uma escolha. É simplesmente uma escolha. Independente do que acontecer na sua vida, é você quem determina como é que reage em cada situação. Não importa o que aconteça, importa é como você reage a isso que está acontecendo para você. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, sempre tem prêmio aqui, né? Muito, aliás, pelo facebook.com/falando nisso Band, são 2 super kits para você. Um tem produtos Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip e tem o super kit Taruma. Curtiu, marcou 2 amigos, compartilhou. Então, se você tá no Face, vai ter que parar de assistir um pouquinho o programa só para fazer isso, tá bom? Mas é no nosso Face, não é pelo WhatsApp e você consegue então participar, viu? Bora então aprender bastante no programa de hoje, mas também ficar muito bem informado, viu, Sol? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai entrar aí com o nosso entrevistado, estamos fechando o sinal com São Paulo, é o ex-ministro da Saúde médico, Dr. Nelson Tais, que vai falar sobre câncer, né? Afinal de contas, amanhã é o primeiro dia de outubro. E aí outubro rosa, que é a prevenção do câncer, e também coronavírus. Qual é essa ligação? E a importância do paciente oncológico continuar o tratamento. Só que agora a gente vai acionar, enquanto a gente está fechando o sinal com São Paulo, a redação do Falando Nisso, com o nosso repórter Israel Goldenstein. Boa tarde, Israel. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. A Polícia Federal deflagrou hoje cedinho a Operação Rei do Crime, com o objetivo de desarticular um importante braço financeiro de uma organização criminosa que pode ter movimentado 30 bilhões de reais. Impressionante, Israel. O número de empresas bloqueadas. Conta pra gente. Solange, muito boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem acompanha Falando Nisso. Jornalismo pede passagem, como você bem disse, 70 empresas, pelo menos essa informação inicial, que foram bloqueadas, bem como as contas bancárias com valores que chegam à casa de 730 milhões de reais. Pelo menos 200 policiais federais estão nas ruas do estado de São Paulo. Aqui na região metropolitana, Tremembé é alvo da Polícia Federal desde pelo menos às 4 horas da manhã. A ação também acontece em Bauru, Igaratá, Mongaguá, Guarujá, Londrina e Curitiba, no Paraná, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Foram expedidos 13 mandados de prisão preventiva, 43 de busca e apreensão, além de sequestro de bens. São 32 automóveis, 9 motocicletas, 2 helicópteros, 1 iate, 3 motos aquáticas, 58 caminhões e 42 reboques e semi-reboques. Tudo somando valor aí, Solange, de aproximado de 32 milhões de reais. Também houve bloqueio de imóveis de luxo junto aos cartórios em São Paulo e também em Balneário Camboriú. Certamente, Solange, esses valores, a partir de agora, muito altos, ainda serão recalculados. Pode ser que haja algum problema. Entre as empresas utilizadas para a lavagem de dinheiro estão postos de combustíveis, lojas de conveniência e escritórios de assessoria e contabilidade. Um mega esquema está sendo desarticulado pela Polícia Federal. Inclusive, a gente falou há pouco com São Paulo, há a possibilidade do primeiro comando da capital, o PCC, estar envolvido em uma dessas deflagrações da Polícia Federal, Solange. Eita, nós, coisa feia. Bom, agora sim a gente retomou, a gente conseguiu contato com São Paulo num assunto hoje que é um alerta, Luquinha. É um alerta. A gente sabe que o Outubro Rosa está chegando, a gente pensa muito no câncer de mama, mas infelizmente o câncer, né, Sol, não é só das mulheres, não é só na mama, pode ser no corpo todo. Infelizmente, o câncer ele não traz só o adoecer físico, não, mas o emocional também. Qual o lado psicológico? E nessa época de pandemia, muitos pacientes oncológicos deixaram de fazer o tratamento. Por isso que ele está aqui para te orientar, médico Nelson Tais. Que prazer recebê-lo, doutor Nelson. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado.
Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Doutor, antes da gente entrar com as perguntas, tem uma enquete que a gente faz antes. Vamos ver como é que está. Pois é, @FalandoNissoBand, o nosso Instagram, você pode participar. E a gente perguntou, você tem algum familiar com câncer? Fiquei muito triste com o resultado. 48% diz que sim só. E você sabe se pacientes oncológicos fazem parte do grupo de risco da Covid-19? 64% acredita que sim. Pode mandar perguntinha pra gente pelo Instagram, solta no Face, eu também tô aqui no WhatsApp. Vamos participar e tirar suas dúvidas. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor, Dr. Nelson Teich, é justamente essa. No momento que o paciente recebe a informação de que ele está com câncer, já é um choque psicológico, já existe aí um medo. Apesar da gente saber que hoje a tecnologia aliada à medicina, né, tem um sucesso bem grande nos tratamentos, mas não deixa de ter um impacto psicológico. E agora, ainda mais com essa pandemia, o impacto psicológico aumenta, doutor. E muitos pacientes deixaram de fazer o tratamento. Qual é o perigo de bloquear esse tratamento? A Covid, a gente está tendo que ter um foco enorme no cuidado da Covid, mas isso, infelizmente, trouxe problemas para os outros problemas que a gente tem, doença cardiovascular. O câncer e a oncologia é um desses problemas. A gente viu que o número de pessoas que deixou de fazer exame preventivo, por exemplo, o exame para diagnóstico precoce com mamografia, isso caiu muito. A parte de exame do preventivo, do copo citológico também caiu muito. A gente sabe que hospitais especializados teve mês em que a cirurgia caiu 70%, os encaminhamentos para radioterapia caíram também. Então eu como eu acompanho isso todo dia, eu converso toda hora com uma pessoa, converso com outra, a gente já começa a ver, mesmo num momento tão precoce como esse, porque na oncologia você tem coisas que levam meses, anos para você poder enxergar, né? Que é aqueles tratamentos que a pessoa trata para cura. Às vezes ela pode ter um retorno, isso leva muitos anos. Mas mesmo agora, num período tão curto de tempo, que é de março para cá, em relação à Covid, a gente já vê pessoas relatando que os pacientes estão chegando com doença mais avançada. Isso é um problema, porque o câncer é uma das doenças... Ela é muito curável, né? Se você diagnostica precocemente, o câncer ele é muito curável. Então, quando a gente deixa de fazer esses exames preventivos, de fazer o diagnóstico precoce, a gente pode estar aumentando a mortalidade. A gente hoje não sabe ainda qual vai ser o impacto disso, a gente não sabe dizer, é difícil a gente medir isso, não é muito simples, mas uma coisa é clara, isso vai impactar provavelmente na mortalidade e na morbidade do câncer, né? Então... mas o que a gente está vendo também, eu tenho acompanhado alguns lugares, a gente começa a ver uma retomada dos exames de imagem, a gente começa a ver uma retomada do cuidado. Então, talvez os meses de abril, maio, junho tenham sido os meses mais críticos, mas a gente, felizmente, já começa a ver aos lugares onde se faz exame de imagem, isso voltando. A quantidade de biópsias caiu muito também. Então, a gente claramente teve um prejuízo para a oncologia. É difícil a gente dimensionar quanto, mas felizmente eu acho que a gente está retomando o cuidado não Covid nesse momento, né? A gente tem que acompanhar, porque a Covid ainda é um problema que está em andamento. Sim. A gente ainda está conduzindo esse problema, mas hoje a gente tem com muita clareza o quão importante é a gente trabalhar as doenças não Covid. Ok, Luquinha. Só tem uma pergunta interessante aqui para o doutor. A querida quer saber, não comentou o nome, doutor, se o tratamento nos hospitais trazem risco para a saúde, para o paciente, na verdade. O que a gente tem que ter hoje, aí você vai ter que ver de lugar em lugar, né? O Brasil é um país continental, né? Só para você ter ideia, o Brasil hoje tem 5.570 municípios, 5.570. E mesmo num único município você vai ter diferenças entre os hospitais. Então a grande questão hoje é como os hospitais, e aí a gente vai ter que ver de lugar em lugar, o quanto eles se prepararam para poder retomar o cuidado do paciente não Covid. Não dá para a gente generalizar, não dá para eu te dizer que isso hoje está bom ou ruim, porque isso eu tenho que ver de hospital em hospital. Né? Então, dependendo de cada milhares região. E milhares. Mas hoje existem os protocolos que estão sendo construídos para que você consiga cuidar das pessoas. A gente está tendo uma liberação agora, até a Organização Mundial de Saúde comentou isso na segunda-feira,
A gente vai começar a ter uns testes para o tipo PCR, o teste para pegar o vírus, que são testes rápidos. Então, o teste rápido não vai mais ser só aquele teste para o anticorpo. Isso vai também servir para mapear o vírus. Isso vai ser importante para você fazer rastreamento, para você poder preparar para as pessoas irem para o hospital ou não, para você ter o cuidado de trazer o paciente, trazer a pessoa e ela está mais protegida, você vai ter os fluxos adequados. Então, a gente tem que se preparar para isso, porque a gente não sabe ainda quanto tempo a doença vai durar. Ok. Realmente, a gente torce aí para que a vacina saia logo, mas é uma incógnita. Então, a gente não pode esperar a vacina chegar, por mais que ela possa até estar perto, mas a gente tem que se preparar para retomar não só a tentativa de uma vida um pouco mais menos diferente do que a gente mudou, mas também para retomar coisas como cuidado de saúde para a sociedade. Ok. Nós estamos ao vivo também no Vale Sul Shopping, né? Pois é, Luiz Eugênio está lá, vamos ver com quem tá com ele lá, quem tem pergunta para fazer, quem estiver por ali também assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, pode correr para a Eugênio e fazer pergunta, vamos lá. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Continuamos aqui no Vale Sul e nós nos deparamos com essas duas amigas, a Ana Paula e a Márcia. A Ana Paula ela é paciente oncológica e nós estamos vivendo um momento muito específico e ela tem uma dúvida sobre isso. Oi, boa tarde. A minha dúvida é assim, eu faço acompanhamento todo ano com a parte oncológica. Então, esse ano, por causa da pandemia, eu estou evitando ir no médico e fazer o acompanhamento desse ano, já com medo da pandemia, de ficar exposta ao vírus, tudo. Isso já seria agora a hora de voltar, que eu preciso fazer exames, tudo, ou é bom evitar mais um pouquinho? Realmente uma ótima pergunta e vindo de uma pessoa que precisa dessas respostas o quanto antes. Obrigada, Eugênio. Doutor Nelson. O que é importante é o seguinte, eu não tenho como te dar uma resposta específica, porque cada tipo de tumor ele tem um acompanhamento diferente, né? Mas o que é ideal é que dentro daquilo que é recomendado para o teu acompanhamento, pelo médico que te acompanha, que você continue dando sequência nisso. Uma coisa importante também que a gente tem que saber é o seguinte, as pessoas que foram tratadas por um câncer, principalmente aquelas que, quando isso acontece numa fase mais precoce, uma boa parte dessas pessoas está curada. Esse acompanhamento que é feito é porque existe um percentual de pessoas em que a doença pode voltar para ela ser tratada novamente. Mas como a gente não sabe, não consegue identificar assim precocemente quem já está curado e quem tem um risco, todo mundo é tratado como se ainda tivesse a doença, mas muita gente já está curada. Então, isso é importante, por quê? Porque a gente não pode, se a pessoa tratou lá atrás, fez o tratamento que fez, e hoje ela está fora do período de tratamento, ela é uma pessoa normal. Ok. E com uma chance enorme de estar curada dependendo do tipo de problema que você teve e do tratamento que você teve. Então, tem que ter sempre isso em mente, que a gente faz o acompanhamento e tudo, mas muitas dessas pessoas já estão curadas, essa aqui é a verdade. Perfeito, doutor. Daqui a pouquinho a gente volta a falar então sobre o assunto e falando mais ainda sobre a parte psicológica, a mente, o coração, né, Sol? E não só de quem está enfrentando o câncer, mas também dos familiares e agora todo mundo junto também contra a Covid-19. Exatamente. A gente volta a acionar a redação aqui do Falando Nisso com o nosso repórter Israel Goldenstein. Israel, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com pena maior aí para maus tratos contra cães ou gatos. A pena agora é de quantos anos? Conta pra gente. Solange, uma notícia boa, pelo menos até 5 anos, Solange, essa pena. A lei foi assinada em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença de ministros e também de alguns animais de estimação. O texto aprovado também prevê multa e proibição de guarda para quem praticar os atos contra os animais. Hoje a pena menor é de 3 meses até 1 ano de reclusão ou detenção. Maus tratos contra animais silvestres, domésticos, domesticados ou nativos ou exóticos também estão inclusos na pauta do presidente da República. Solange. Obrigada, Israel. E o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, é alvo de mandados de busca e apreensão no inquérito que apura fraudes na compra de respiradores. O STJ autorizou, a pedido do Ministério Público Federal, mandados contra ele e outros 2 ex-integrantes do governo estadual.
estadual. Israel, uma última notícia, saiu agora há pouco, né? O presidente Jair Bolsonaro comunicou aos ministros do Supremo Tribunal Federal o seu escolhido para a vaga de Celso de Mello. Quem é o indicado? Só lembrando, o Celso de Mello é decano da Corte, Sim. Ele deve sair do STF. O que foi indicado para ocupar, Solange, é o vice-presidente do Tribunal Regional Federal para ocupar a vaga, Cássio Nunes. Solange. Ok, Israel, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com você na atualização das estradas. Luquinha. E a gente já comenta que termina hoje prazo para tentar bolsa remanescente do ProUni. Daqui a pouquinho a gente já volta. E hoje também tem dicas da Vale Infusões para você. No próximo bloco, a gente vai falar sobre hidradenite supurativa. Até já!